Prezados alunos, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre os anticorpos. Essa aula foi inserida neste momento da disciplina, porque vocês precisam entender como os anticorpos são estruturados, como é a estrutura dos anticorpos, para entender como o linfócito B forma os anticorpos no timo. Então, vamos compartilhar os slides. Então, hoje nós vamos ver os anticorpos, as suas características, a sua produção e ação, e as respostas mediadas pelos linfócitos B. Bom, existem três palavras importantes relacionadas com os anticorpos, que precisam ser melhor caracterizadas. Uma são os próprios anticorpos, outras são as imunoglobulinas e outras são as gama-globulinas. Qual a diferença entre essas três palavras? Então, anticorpos se referem principalmente quando nós nos referimos à função da molécula. Então, a função é mais relacionada com anticorpos. A estrutura química da molécula a gente refere como imunoglobulina. Então, as imunoglobulinas, quando a gente está dizendo imunoglobulina, se refere principalmente à estrutura química, e anticorpos à função, imunoglobulinas à estrutura química. E gama-globulinas é a fração da eletroforese em que corre as imunoglobulinas. Então, a eletroforese de proteínas do sangue, ela vai correr em várias e vai expressar várias proteínas. Então, as albuminas, depois a alfa-1, a alfa-2, a beta e a gama-globulina. Na fração gama-globulina é que correm principalmente os anticorpos. Então, na clínica, quando vocês estiverem na clínica, a eletroforese de proteínas dá uma ideia para o médico da produção de anticorpos desse paciente. Então, suponha-se que um paciente tem uma imunodeficiência que não tem a produção de anticorpos da classe IgG. Então, em vez de ter ele vai ter uma diminuição da produção de gama-globulina na fração da eletroforese, na fração gama. Gama vai estar diminuída. Se esse paciente tiver um processo infeccioso grave, essa fração vai estar aumentada. Se esse paciente tiver um câncer de linfócito B, por exemplo, ela vai ter um pico elevado e único, porque todas as moléculas daquele linfoma de linfócito B estão produzindo a mesma molécula de imunoglobulina, então ela vai dar um pico elevado. Então, a eletroforese de proteínas tem uma importância na clínica para dar uma ideia de como estão as imunoglobulinas, como estão os anticorpos daqueles pacientes. Vamos entender um pouquinho, então, a estrutura da molécula do anticorpo. Então, a imunoglobulina pode ser uma molécula que fica secretada, então ela está no sangue circulante, ou então ela pode ser está localizada na membrana celular. Quando ela está localizada na membrana celular, ela vai ter um componente que é transmembrana e intracitoplasmática, e ela está na superfície do linfócito B e funciona como receptor do antígeno do linfócito B, principalmente uma molécula da classe IgM, como essa que está aqui. Quando ela é secretada, ela perde essa porção transmembrana e intracitoplasmática. O gene no plasmócito, no linfócito B ativado, que vai se transformar num plasmócito produtor de anticorpos, ele deixa de produzir essa porção transmembrana e intracitoplasmática, passando a produzir a molécula que vai ser excretada pelo plasmócito e que vai estar no sangue circulante. Então, essa é a molécula que vai estar no sangue circulante. Então, ela é composta de duas cadeias leves, então ela é composta de duas cadeias leves e duas cadeias pesadas. Essas duas cadeias são compostas por domínios, tanto os domínios da cadeia pesada quanto os domínios da cadeia leve, que podem ser de um número de 4 ou em número de 5, como aqui na molécula do IgM.
ela tem no seu componente uma área que chama dobradiça, e essa dobradiça permite a mobilidade da porção FAB, que vai fazer a ligação do anticorpo. E essa dobradiça, então, quebra a molécula em duas partes, uma porção chamada FAB e uma porção chamada FC. Então, essas porções, FAB e FC, a porção FC vai ser constante, sempre igual na molécula de imunoglobulina, e a porção FAB vai ter o local onde se liga o antígeno. FAB é justamente de ligação do antígeno, da sigla em inglês. O antígeno vai se ligar nessa porção, que é a porção variável. Cada molécula de linfócito B que vai sair da medula óssea vai ter essa porçãozinha aqui diferente da molécula. Então, cada molécula que sair da medula óssea vai ter essa porção aqui diferente e vai reagir com um antígeno diferente. Então, essa molécula, esse local da molécula é onde tem a ligação com o antígeno. Qual que é a importância dessa molécula agora ter uma porção que tem uma porção variável e uma porção constante? A porção constante vai dar a função biológica dessa molécula. É essa porção que vai ter o local onde vai se ligar ao receptor para a porção FC, que existem em neutrófilos, em monócitos, em células NK, em eosinófilos, e que vai fazer a ligação dessa molécula na outra célula. Então, o receptor para a porção FC vai estar no fagócito, por exemplo, e a molécula de imunoglobulina ligada a um determinado antígeno vai se ligar nessa porção FC, fazendo a opsonização, ou seja, a ponte, a ligação entre um antígeno com o fagócito, por exemplo. Outras porções importantes que existem, partes importantes que existem nessa porção constante da molécula, na porção FC da molécula, é o local onde se liga ao sistema do complemento. Então, o sistema do complemento vai sempre se ligar no mesmo local e ele vai ser ativado pela ligação de um anticorpo ligado a um antígeno. Então, a ativação, claro, do sistema do complemento pela via clássica é sempre realizada por uma molécula de anticorpo ligada com seu antígeno, e ela expõe essa porção da região constante da porção FC para ligação com a primeira parte da ativação do sistema do complemento. A outra função importante dessa parte constante é a ligação ao receptor FN. Essa ligação a esse receptor FN que fica na placenta vai permitir a transferência transplacentária dos anticorpos da mãe para a criança. Então, a porção variável vai dar a capacidade dessa molécula se ligar a cada antígeno diferente. Então, cada linfócito B vai ser específico para um antígeno diferente, e a porção constante vai dar a função biológica de facilitar a fagocitose, de ativação do sistema do complemento e da transferência transplacentária. Vamos entender um pouquinho melhor como é essa porção variável onde vai se ligar esse antígeno. Nessa porção variável, onde vai haver a ligação com o antígeno, existem áreas que são hipervariáveis. Então, essas áreas que são hipervariáveis, imagine que a modificação de um único aminoácido presente nessa molécula, ela pode modificar a estrutura onde vai a fenda onde vai se ligar o antígeno. Então, um único aminoácido que foi modificado nessa região determinante de complementariedade, ou seja, nessa região hipervariável, vai permitir a ligação a um antígeno diferente. Vocês vão entender na próxima aula de formação do linfócito B e a formação da molécula de imunoglobulina, essa variabilidade e um número imenso de possibilidades de antígeno que vão se ligar nessa porção variável da molécula.
Vamos entender ainda melhor um pouquinho essa ligação. Essa ligação com o antígeno tem que ser uma ligação perfeita, como se fosse a chave na fechadura. E aonde, então, o antígeno vai entrar nessa fenda, vai se ligar em determinados pontos dessa região hipervariável, e essa ligação tem que ser exatamente perfeita para ele funcionar como um anticorpo. Então, o antígeno vai se ligar exatamente, encaixar perfeitamente nessa fenda, como se fosse a chave na fechadura. Imagine a cadeia, então, essa fenda vai ser composta tanto da cadeia leve quanto da cadeia pesada, uma parte da cadeia leve e uma parte da cadeia pesada, que está fazendo essa fenda. Imagine que essa molécula é uma proteína, então ela está na sua estrutura terciária. Então, essa estrutura terciária, a molécula vai fazendo pregas, e de modo que, a hora que o antígeno, o determinante antigênico, ou o epítopo, que é o local onde o anticorpo vai se ligar, ele vai encontrar pedaços dessa molécula, tanto da cadeia leve quanto da cadeia pesada, que são em posições diferentes. Imagine, então, esse determinante antigênico ou esse epítopo localizado nessa posição, ele vai encontrar, ele vai fazer uma ponte de contato entre o aminoácido 26 e 32 da cadeia leve, depois ele vai fazer ponto de contato entre o aminoácido 48 a 55, também da cadeia leve, e depois ele vai fazer o contato entre os aminoácidos 90 a 95 da cadeia leve. Então, pela cadeia leve, ele está se ligando nesses 3 pontos. Então, todo o resto da molécula é indiferente nessa ligação do antígeno. E esse mesmo antígeno vai estar se ligando ao mesmo tempo na cadeia pesada da molécula de imunoglobulina, então nos aminoácidos, entre os aminoácidos 31 a 37, depois ela vai se ligar no aminoácido 51 a 68, depois ela vai se ligar no aminoácido 101 a 110. Então são apenas alguns pontos que são hipervariáveis, então a mutação de um único aminoácido nesses locais pode mudar completamente a estrutura e a capacidade de ligar o antígeno dessa molécula. Vocês vão entender isso um pouquinho melhor na aula de formação do linfócito B na medula óssea e a formação da molécula de imunoglobulina. Vamos entender também como se faz agora a interação do antígeno-anticorpo. Como que ocorre, como que é essa valência e como que é a avidez dessa interação. Então, eu tenho sempre uma composição da porção FAB, que vai ter 2 partes de ligação. As 2 partes de ligação, então a porção FAB, ela vai ser sempre igual. Então, não tem possibilidade de um bracinho da molécula da imunoglobulina ter uma composição diferente do outro. Então, ela sempre vai ser igual e sempre vai se ligar no mesmo antígeno. Então, se eu tiver um antígeno que se expressa na superfície de uma célula, ou ela tem sempre que fazer 2 pontos de ligação. Então, imagina que é uma bactéria e um anticorpo se ligando, um vírus, um anticorpo se ligando, uma proteína antigênica de uma vacina, por exemplo, que tem uma molécula grande, ela vai ter alguns pontos que vai ser a ligação do antígeno. Lembra que a molécula de anticorpo ele vai se ligar em apenas alguns pontos dessa molécula, que é o epítopo, ou determinante antigênico. Então, imagine esse ponto de ligação, se esse determinante antigênico ou epítopo, que fica na superfície da bactéria, ficar longe demais, ele consegue fazer a ligação apenas de um ponto. Então, essa ligação monovalente, o anticorpo não funciona adequadamente, ele tem uma baixa avidez de interação e ele não consegue exercer sua função, as funções que a gente vai discutir mais para frente na aula. Então, a interação por um monovalente, por um único bracinho da molécula do anticorpo, é ineficaz, ela não consegue exercer sua função. Então, para que essa molécula de anticorpo exerça sua função, ela tem que fazer sempre a ligação, no mínimo, bivalente. Então, ela tem que se ligar, os 2 bracinhos da molécula de imunoglobulina tem que estar sendo ligados ao antígeno. Isso significa que o antígeno na superfície do micro-organismo ou numa proteína antigênica, ele tem que ter as partes que vão fazer
que são os determinantes antigênicos ou epítopos, semelhantes, iguais, para que ocorra a ligação com os dois bracinhos da molécula de anticorpo. Então, quando ocorre a ligação, e a ligação, então, é bivalente, ela tem uma alta avidez de interação e executa sua função muito bem. A molécula de imunoglobulina da classe M, como nós vamos discutir daqui a pouquinho, é uma molécula pentavalente. Então, ela vai ter 10 possibilidades de ligação com antígeno, porque ela tem 5 pentâmeros dessa molécula. Então, ela poderia, teoricamente, ter 10 pontos de ligação, porque ela são 5 pentâmeros, cada um tem 2 pontos de ligação. Ela, teoricamente, poderia ser um pentâmero. Mas o desenho aceita tudo, né? Imagina que essa molécula é uma molécula tridimensional. Então, na sua estrutura tridimensional, ela vai estar se ela fizer a ligação de um lado, necessariamente ela não consegue fazer do outro lado. Mas, no mínimo, 2 desses braços, então 4 pontos de ligação, tem que ocorrer para que a molécula de GM funcione adequadamente. Então, se houver, por exemplo, a ligação por um antígeno microbiano, uma bactéria por aqui, uma outra bactéria por aqui, ela poderia fazer mais pontos de ligação. Mas os 10 pentâmeros, a ligação nos 10 pontos, dificilmente a micro-organismo vai conseguir fazer a ligação, porque ela está na sua estrutura tridimensional, então tridimensional ela não consegue fazer a ligação em todos os seus pontos. Então, como ela tem uma ligação polivalente, então, no mínimo, 4 pontos de ligação, 2 monômeros têm que estar se ligando, essa avidez de interação é muito alta. Então, a EGM é que tem a maior avidez de interação com o seu antígeno. E é importante porque ela existe na fase precoce da infecção, então ela precisa, assim que um indivíduo começa a produzir anticorpos, os anticorpos são produzidos, os primeiros a serem produzidos, vocês vão entender isso melhor na próxima aula, são anticorpos da classe IgM. Então é na fase inicial de uma infecção que ele ocorre. Então ele tem que ligar avidamente com seus antígenos para poder executar sua função mais adequadamente. Então, tendo pouco antígeno, a ligação é de alta avidez, propicia a defesa muito mais adequada do que se tivesse um menor ponto de ligação. Vamos entender um pouquinho melhor ainda como que ocorre essa ligação. Então, eu tenho a dobradiça que vai permitir que esse bracinho se aproxime ou se afaste. Mas o ponto de ligação vai ser no máximo que o bracinho consegue se afastar. Então, se eu tiver um determinante antigênico ou epítopo que está longe demais dessa primeira ponto de ligação, esse anticorpo não vai conseguir funcionar. Então, ele tem que se ligar aos 2 pontos de ligação. Então, o antígeno tem que estar na superfície da célula, de modo que ou o bracinho totalmente fechado ou o bracinho totalmente aberto, ele tem que estar entre essa distância entre esses 2 pontos, para que ele consiga fazer a ligação do anticorpo com os 2 pontos de ligação da porção FAB dos anticorpos. E como que ocorre essa ligação? Então, principalmente naquelas regiões determinantes de complementariedade, em que aqui eu tenho a cadeia pesada, e aqui eu tenho a cadeia leve, e aqui é o local onde está se ligando o antígeno. Então, aqui é um modelo matemático mostrando como que ocorre essa ligação com o antígeno. Então, o antígeno vai se ligar nessa porção determinante de complementariedade de um lado e do outro da molécula de imunoglobulina. Então, aqui mostrando o anticorpo aqui dentro dessa molécula de imunoglobulina. Vamos entender agora como o linfócito B vê o antígeno. Como o linfócito B se liga ao antígeno. Então, o linfócito B, essa molécula de imunoglobulina vai estar na superfície de um linfócito B, então ele está funcionando
como receptor do antígeno do linfócito B. Agora, se ele for um anticorpo já, ou imunoglobulina já na circulação sanguínea, ela vai se ligar também ao seu antígeno. Como ocorre essa ligação? Onde que o linfócito B liga? Como que ele vê? Então, um antígeno também é um antígeno proteico. Um linfócito B pode se ligar num antígeno proteico, um antígeno polissacarídeo, até material DNA e RNA também ele tem capacidade de se ligar. Então, imagina que essa proteína, ou hidrato de carbono, em que vai estar se ligando ao anticorpo, é uma estrutura terciária da molécula. Como uma estrutura terciária da molécula, ela vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o braço da molécula de imunoglobulina, no ponto de ligação. Ela vai fazer ligações em pontos diferentes em relação à estrutura primária da molécula. Então, os pontos de ligação na estrutura terciária da molécula vão ser esses pontos que estão coloridos em amarelo, e que, se ela fosse esticada por desnaturação na estrutura primária, ele estaria bem longe um ponto em relação ao outro. Então, se o anticorpo, o linfócito B, reconheceu o antígeno nessa sua estrutura terciária, ele só vai conseguir se ligar ao seu antígeno se esse antígeno estiver no sangue circulante, na sua estrutura terciária também. Se essa proteína sofreu desnaturação, o linfócito B agora já é incapaz de reconhecer aquela molécula que sofreu desnaturação e que está agora na sua estrutura primária. Entretanto, se o anticorpo reconheceu a estrutura primária, então a sequência de aminoácidos aqui da estrutura primária, ele só vai reconhecer aquela molécula se ela estiver na sua estrutura primária, e ela não vai mais reconhecer essa molécula na sua estrutura terciária. Isso é extremamente importante para a gente entender como o linfócito B vê o antígeno. Então, ele só vai responder a um antígeno na maneira que ele foi que o linfócito B foi ativado pela primeira vez e passou a produzir seus anticorpos. Então, se ele reconheceu esse anticorpo, na sua estrutura terciária, ele só vai ligar esse anticorpo na estrutura terciária. Se ele reconheceu na estrutura primária, ele só vai ligar na estrutura primária. Vamos entender um pouquinho melhor agora como que é a expressão dessas imunoglobulinas durante a maturação do linfócito B. Então, o linfócito B está amadurecendo no timo, e do timo, quando essa célula está totalmente madura, ela é jogada na circulação sanguínea, e aí vai se localizar nos órgãos linfóides secundários, como nós vimos na aula de células e órgãos. Então, vamos entender como essa célula amadurece quando ela está passando da célula primordial até um linfócito B maduro. Então, ela começa, como nós falamos lá na primeira aula, próximo à tábua óssea, pela célula primordial. Dessa célula primordial, ela vai passar a ser comprometida a ser uma célula linfócito pré-B. Esse linfócito pré-B é um linfócito que vai ter no seu citoplasma a cadeia pesada da molécula do IgM. Então, ela começa a formar inicialmente a cadeia pesada da molécula do IgM. E aí ela forma um pré-receptor de linfócito B, com uma cadeia leve substituta. Então, ela forma a cadeia pesada, uma cadeia leve substituta, e coloca essa molécula na superfície da célula. Quando ela amadurece, já formou a cadeia pesada e a cadeia leve, então ela coloca a molécula completa na superfície. Então, quando ela ainda é uma célula B imatura, ela vai expressar na superfície da célula apenas a molécula de IgM. Então, ela é um linfócito B imaturo, em que está expressando na sua superfície a molécula completa de IgM. A célula pré-B vai expressar apenas a cadeia leve substituta, enquanto que a imatura vai estar com as duas moléculas, a molécula completa da IgM. Quando agora ela está totalmente madura e é uma célula completa, madura, pronta para sair para o sangue circulante, ela vai estar expressando na sua superfície uma molécula de IgM e uma molécula de IgD.
Então, essa molécula, que é um linfócito B virgem, que vai ser jogado no sangue circulante e vai para os órgãos linfóides secundários. Então, essa célula, ela praticamente não produz moléculas de imunoglobulina para serem eliminadas para fora. A molécula de imunoglobulina está apenas como receptor do antígeno do linfócito B. Mas quando essa célula é ativada, ela passa a se transformar num plasmócito, e esse plasmócito, agora, em vez de ficar com a molécula de imunoglobulina na sua superfície, ela passa a jogar essas moléculas de imunoglobulina no sangue circulante. Então, a molécula de linfócito B maduro virgem, ela tem as duas moléculas na sua superfície, IgM e IgD, e o plasmócito, produtor de anticorpo, que foi ativado num órgão linfóide secundário, ela passa a produzir as imunoglobulinas e jogar para a periferia. Então, ela não tem mais a imunoglobulina na superfície. É aquela molécula que eu mostrei no início, em que ela perdeu a porção transmembrana, intracitoplasmática, enquanto aqui ela ainda tem a porção transmembrana intracitoplasmática, por isso que ela fica na superfície da célula. Quando ele foi ativado, ela deixa de produzir essa parte da molécula e ela é jogada para o sangue circulante. Vocês vão entender esse mecanismo em detalhes na próxima aula de desenvolvimento do linfócito B no timo e a formação da molécula de imunoglobulina. Vamos entender agora, melhor um pouquinho, as formas secretadas e as formas de membrana. Então, a forma de membrana, ela vai ter a sua porção intransmembrana e a intracitoplasmática, e vai ter a porção externa da molécula de imunoglobulina, com as duas cadeias pesadas e as duas cadeias leves, com a porção variável e a porção constante. Quando ela, então, foi ativada, ela perdeu essa parte e passa, então, ela perdeu parte dessa cauda, da porção variável, constante da molécula, e ela passa a ser secretada. Então, ela é uma molécula um pouquinho menor do que a molécula que está funcionando como receptor do antígeno na molécula no linfócito B. Nós já falamos que existem as várias classes, então vamos entender o que são essas classes das imunoglobulinas. Nós já falamos, então, várias vezes de IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Vamos entender agora por que essas classes são chamadas de IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Então, o que determina o nome da molécula de imunoglobulina, a classe da molécula de imunoglobulina, é a sequência de aminoácidos da cadeia pesada. Então, uma molécula de imunoglobulina da classe G, ela tem uma sequência de aminoácidos que chama gama. A molécula de IgA tem uma sequência de aminoácidos na cadeia pesada que chama alfa. A molécula de IgM tem essa sequência de aminoácidos diferente, que vai se chamar Mi. Lembra que nós falamos que a molécula de linfócito B, quando começa a produzir o anticorpo, ele começa a produzir essa cadeia Mi? Então, essa cadeia Mi é a molécula que vai formar a parte da molécula que vai formar o IgM. Então, ele começa a formar inicialmente o IgM. Então, é a cadeia Mi da molécula de imunoglobulina. A cadeia IgD, ela vai ter a cadeia delta. Então, ela tem a sequência de aminoácidos que formam a cadeia delta. E a molécula IgE tem a sequência de aminoácidos que se chama IgE. Mas ela é formada da cadeia pesada e a cadeia leve. Então, nós vimos que a cadeia pesada é sempre característica, que é o gama, alfa, mi, delta e épsilon. E cada molécula agora pode ter duas cadeias leves, ou uma cadeia kappa, ou uma cadeia lambda. Vocês vão entender melhor na próxima aula como ela vai formar essas cadeias kappa e lambda e cadeia pesada. Então, uma IgG, ela vai ter a cadeia gama, mais ou uma cadeia kappa, ou uma cadeia lambda. Sempre vai ser duas capas ou duas lambdas. Não tem como ela fazer uma capa e uma lambda. Então, vai ser sempre uma cadeia Mi, capa, capa, uma cadeia gama, capa, capa, ou uma cadeia gama, duas cadeias lambda. Da mesma maneira, o IgA, ela vai ser duas cadeias alfas,
capa, capa, e duas cadeias alfa, lambda, lambda. Da mesma maneira, o IgM pode ter uma capa, uma lambda, a IgD, que pode ser uma capa, que pode ser uma lambda, e a IgE, que pode ser uma capa e uma lambda. Essas moléculas ainda, particularmente a IgG e a IgA, nós podemos ter subclasses dessas imunoglobulinas. O que são as subclasses dessas imunoglobulinas? São pequenas variações na cadeia pesada. Então, eu posso ter uma IgG1, uma IgG2, uma IgG3 e uma IgG4, que são pequenas variações dentro dessa cadeia pesada, mas que determinam funções diferentes para essa molécula. A cadeia IgA pode ter IgA1 e IgA2, que também são pequenas modificações da cadeia alfa e que vão determinar pequenas modificações na molécula e pequenas variações nas suas funções. Vamos entender agora em mais detalhes como que é as moléculas de imunoglobulina que têm particularidades, que são a IgM e a IgA. Então, nós já falamos que o IgM é um pentâmero. O que significa isso? Então, um pentâmero significa que ela tem 5 vezes aquele monômero que nós consideramos de 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves, 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves, ou capa ou lambda. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes essa molécula, e elas são ligadas pela cadeia J. Então, essas moléculas estão ligadas pela cadeia J. Então, um pentâmero, o IgM é um pentâmetro, então ela tem 10 possibilidades de ligação com antígeno. Nós já vimos que essa ligação é muito mais eficiente, porque ela tem vários pontos de ligação, ela pode se ligar a várias moléculas. Então, imagine que um micro-organismo esteja aqui, ela está se ligando a 4 pontos, a 6 pontos de ligação. Pode estar ligando por aqui, aumentando o número de ligação, tá certo? Imagine sempre que isso é tridimensional. Então, esse pentâmero não é uma molécula que vai estar com a sua estrutura tridimensional. E ela vai estar fazendo ligação numa bactéria, numa proteína, num vírus, também na sua estrutura tridimensional. Então, possivelmente ela vai estar fazendo ligação em vários pontos, e se tiver mais ligações, são em micro-organismos diferentes. A IgA é outra molécula que tem características diferentes. Ela é um dímero. Então, um dímero significa que ela tem 2 monômeros. Então, ela tem 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves, ligadas por uma cadeia J, mais 2 cadeias leves e 2 cadeias pesadas. A mesma cadeia J que ligou a molécula de IgM é a mesma cadeia J que vai se ligar aqui na IgA. Então, a IgA, ela está no sangue circulante como um dímero, ou seja, 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves, 2 monômeros ligados por uma cadeia J. Mas essa molécula de IgA, nós já conversamos, inclusive, com vocês, que ela é uma molécula que está principalmente nas mucosas. Então, para ser excretada para as mucosas, ela tem um outro componente, que é o componente secretório. Só que a molécula, a cadeia pesada, a cadeia leve e a cadeia J, é formada no gen que forma a molécula do IgA. E o componente secretório, ele vai adquirir, é como se fosse, é um receptor que fica na membrana das mucosas, respiratórias, digestivas, geniturinárias, em que esse receptor vai se ligar na cadeia J e vai fazer a transferência da luz da submucosa intestinal para a luz intestinal. Nós vamos voltar a esse slide posteriormente para entender melhor esse aspecto. Então, ela está no sangue circulante como um dímero, em que só tem os 2 monômeros e a cadeia J, e ela está nas mucosas, com o componente secretório, onde ela ganhou esse componente secretório.
Esse componente secretório é muito importante, que vai proteger a molécula de imunoglobulina na mucosa intestinal. A gente vai voltar a esse aspecto daqui a pouquinho, em que nós vamos entender um pouquinho mais a transferência dessa molécula para a luz intestinal. Então, quando ela está na luz intestinal, então um determinado micro-organismo foi capturado, como nós já falamos na aula anterior, por uma célula M, numa placa de Preyer. Ele começou a sua diferenciação para se transformar num linfócito. Esse linfócito B reconheceu esse antígeno, que foi interiorizado na placa de Preyer, e ele capturou esse antígeno e migrou para um gânglio linfático, onde ele vai terminar seu amadurecimento em um linfócito B, produtor de anticorpos da classe GA, e ele passa a produzir anticorpos da classe GA justamente porque este ambiente é rico em TGF-beta, que é uma das citocinas que determinam o desvio de classe para a molécula de GE, em que vocês vão discutir mais profundamente na próxima aula. Então, ela vai se transformar numa molécula de IgA, e esse linfócito B agora produtor de anticorpos de IgA, com capacidade de produzir IgA e expressando IgA na sua superfície, vai migrar de volta para a região submucosa e vai se localizar nessa região e ficar aqui nesse ponto produzindo anticorpos para serem jogados na superfície da célula. Então, eu tenho aqui a célula epitelial mucosa, a lúmen intestinal e a lâmina pórfica, a submucosa da região da epitelial, seja respiratória, geniturinária ou digestiva. Então, a mais estudada é a digestiva. Vamos entender agora essa célula epitelial digestiva. Então, ela vai ter na sua membrana basolateral, então ela pode ter na membrana basal e na membrana lateral o componente secretório, que fica aqui como se fosse um receptor de membrana. Esse plasmócito que foi amadurecido no gânglio linfático e voltou aqui para essa região como um plasmócito capaz de produtor de anticorpos, ele vai estar jogando nesse local o dímero da molécula de GA, que tem os dois monômeros mais a cadeia J ligada nesse anticorpo. Essa molécula dímera, o dímero dessa IgA, ela pode ficar no sangue circulante ou ela pode estar aqui na submucosa. Na submucosa, que é o lugar mais importante, na lâmina própria das mucosas do nosso organismo. Então, quando ela está nessa posição, a célula da epitelial, que está produzindo o gene da célula epitelial num gene diferente da molécula de imunoglobulina, que está produzindo esse componente secretório. Ele funciona como um receptor que vai se ligar na cadeia J, então ele funciona como um receptor que vai se ligar na cadeia J e vai passar por dentro da célula, então dentro da célula epitelial, e ele vai transferir essa molécula de IgA para a luz intestinal. Qual que é o importante agora? Ele vai carregar esse IgA e vai ficar permanentemente ligado nessa molécula de IgA. Qual a importância agora desse componente secretório estar ligado nessa molécula de IgA? A luz intestinal é um ambiente altamente adequado para a destruição de proteínas. E os anticorpos são proteínas. Então, se eu jogar uma molécula de anticorpo sem que ela esteja protegida, ela vai ser rapidamente destruída na luz intestinal, com os enzimas proteolíticos, que estão no seu lugar adequado para destruir as proteínas que a gente está se alimentando. Mas nós precisamos que a molécula de IgA, que é uma proteína, seja protegida dessa digestão. E o componente secretório fecha justamente os pontos de ligação que as enzimas fariam a destruição da molécula do anticorpo. Então, a molécula fica na luz intestinal com o componente secretório que está protegendo essa molécula da destruição. Então, ela fica com os dois bracinhos da porção FAB dos dois monômeros, né, formando o dímero, ligando nos antígenos que se encontram aqui nesse ambiente e o componente secretório protegendo essa molécula da destruição.
Nós vamos voltar depois ainda mais um pouquinho conversar sobre esse aspecto. Quais as possíveis alterações que uma molécula de anticorpo, depois que ela foi formada na superfície de um linfócito B, pode sofrer? Então, quando essa molécula foi formada na superfície de um linfócito B, e que ela está aqui como receptor do antígeno do linfócito B, ela pode existir, então, como receptor do antígeno do linfócito B, e é quando ela entra em multiplicação e diferenciação num gânglio linfático, ela pode sofrer uma maturação de afinidade. Isso significa o quê? Que ela vai sofrer mutações somáticas, então ela não está mais na linhagem germinativa formando essa molécula de anticorpo, ela está fazendo mutações lá no gânglio linfático num órgão linfóide periférico. Mas ela, como ela faz intensas multiplicações, ela pode fazer pequenas modificações na molécula desse anticorpo. E essas pequenas mutações que elas vão sofrer, elas podem modificar um anticorpo numa região crítica, onde faz a ligação do antígeno. E o que pode acontecer se ela fizer uma mutação no ponto? Pode acontecer que essa mutação foi em um local que não encontra o antígeno, então não vai ter consequência nenhuma. Pode acontecer de ocorrer uma mutação que agrave, dificulte a entrada do antígeno, então esse anticorpo vai ser inutilizado. Mas o que vai ser selecionado vai ser aquele anticorpo que sofreu uma mutação, aquele linfócito B cujo anticorpo sofreu uma mutação que aumentou a afinidade de ligação com o seu antígeno. Então, os antígenos vão se ligar intensamente nesses anticorpos e eles vão entrar em multiplicação e diferenciação e aumentar a capacidade de ligação com o antígeno. Então, a função efetora não vai estar alterada, ele vai estar ali no mesmo antígeno, só que ele aumentou a capacidade de reconhecimento de ligação com o antígeno. Então, a mutação, ele pode sofrer a maturação de afinidade, aumentando a capacidade de ligação com o antígeno, aumentando a afinidade de ligação desse anticorpo com seu antígeno. Ele pode sofrer uma outra mudança, que é aquela que nós já conversamos, que ele estava como uma molécula de superfície no linfócito B, e agora ela vai passar a ser uma molécula secretada, não mais fixa na membrana, mas ela vai ser secretada por sangue circulante. A função dessa molécula não vai mudar em nada, porque o receptor do antígeno ela vai ser exatamente o mesmo, e ela vai mudar a função de receptor do antígeno no linfócito B como uma função a função própria do anticorpo, como um anticorpo com suas funções efetoras, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, essas funções efetoras dos anticorpos. E ele pode mudar de isótipo. Então, quando um linfócito B foi ativado, ele começa a produzir anticorpos da classe IgM. Esses anticorpos da classe IgM, quando encontram um antígeno específico, ele pode sofrer maturação para se transformar num IgE, num IgG, num IgD e num IgA. Ele era um IgM e um IgD, então ele pode sofrer maturação para se transformar num IgG, num IgM, ou num IgG, num IgA ou num IgE. Isso chama troca de isótipo. Então, ela vai mudar, ela vai manter a porção constante da molécula e vai produzir uma porção, vai manter a porção variável da molécula e vai mudar a porção constante para um isótipo diferente. Então, eu fico com a porção que liga o antígeno, que foi selecionada para aquele linfócito B, e modifico a porção variável e a sequência de aminoácidos da porção variável para um IgM, para uma cadeia gama, para uma cadeia épsilon ou como uma cadeia alfa. Então, eu vou transformar agora essa molécula num IgA, era um IgM, passou a ser um IgA, um IgG ou um IgE. Isso foi, então, a troca de isótipo. E a reconhecimento do antígeno é o mesmo, mas ela vai ter funções diferentes, porque o IgM tem uma função, o IgG tem outra, o IgE tem outra. Então, ela vai mudar a função, que a gente vai discutir daqui a pouquinho.
Este experimento da própria natureza mostra e confirma a transferência transplacentária de anticorpos. Observe essa mãe e esse nenenzinho recém-nascido, e essa mãe e esse nenenzinho com 3 meses. Então, quando esse nenenzinho nasceu, essa mãe era portadora de doença de Graves. Doença de Graves, ela produz um anticorpo que causa a hipertireoidismo. A mãe, então, tem exoftalmia devido ao hipertireoidismo. Observe que o neném nasceu com a mesma característica que a mãe. Observe o olhinho da criança e o olhinho da mãe. A exoftalmia da criança e a exoftalmia da mãe. Esses anticorpos foram transferidos. A mãe transfere, então, os anticorpos bons, ou seja, benéficos, para fazer a defesa contra as infecções das crianças, mas ela pode transferir também anticorpos para os quais ela tem doença. Então, esse anticorpo que estava causando para ela um alto anticorpo causando doença de Graves, ela transferiu transplacentariamente para o seu neném e seu neném nasceu com uma doença de hipertireoidismo também. Só que esses anticorpos que foram transferidos transplacentariamente, eles são uma proteína, e uma proteína tem uma vida média de aproximadamente 15 a 20 dias. Então, com 15 a 20 dias, vai caindo a metade desses anticorpos que a mãe passou para a criança, daqui mais 15 dias cai a metade, daqui mais 15 dias cai a metade. Então, depois de 3 meses, essa criança já eliminou esses anticorpos que a mãe tinha transferido para ela. Então, verifica que ela já não tem mais exoftalmia, enquanto que a mãe permanece com a exoftalmia. Então, o neném não tem mais exoftalmia. Então, ele eliminou esses anticorpos. Então, são experimentos que a própria natureza mostra para a gente, comprovando a transferência transplacentária de anticorpos da mãe para a criança. E essa transferência transplacentária de anticorpos é fundamental durante a gravidez, porque a mãe produz anticorpos e passa ativamente esses anticorpos para seu filho, e esses anticorpos é que vão fazer a defesa dos micro-organismos que essa criança entrar em contato no início da vida. Então, nós vamos discutir numa outra aula a importância desses anticorpos e a defesa que essas crianças têm por causa dos anticorpos maternos, transferidos transplacentariamente ou transferidos pelo leite materno. E a gente vai voltar a isso em outra aula. Vamos entender agora melhor um pouquinho como que é a ação dos anticorpos, como que eles fazem a neutralização de micro-organismos e de toxinas quando entram em contato com nesses patógenos. Então, o primeiro mecanismo de ação dos anticorpos é impedir a aderência. Então, imagine um indivíduo, então, que nunca teve contato com determinado micro-organismo e entrou em contato com esse micro-organismo pela primeira vez. Esse indivíduo não tem anticorpos. Os micro-organismos entram no nosso organismo e se fixam nas nossas células através de receptores para os micro-organismos. Então, nós temos na região da orofaringe receptores para estreptococo, para estafilococo, na mucosa digestiva, receptores para rotavírus, para giardia. Então, os organismos se fixam nos nossos tecidos através desses receptores. Imagina que esse é um local que está com trânsito de líquido o tempo todo, se a ligação do micro-organismo não for firme, ele é jogado fora, é eliminado e não consegue causar infecção. Então, ele tem que fazer uma ligação para ser interiorizado e causar doença no indivíduo. Então, quando eu não tenho nenhum anticorpo, o organismo se liga e entra causando doença. Quando eu já entrei em contato e já formei anticorpos contra aquele micro-organismo, eu vou ter anticorpos da classe IgA, que está aqui na mucosa. Esse IgA vai estar revestindo essa mucosa das vias respiratórias, digestivas e geniturinárias. Então, o estreptococo tentou entrar na minha garganta, ele não conseguiu chegar no seu receptor, porque o anticorpo se ligou
antes nele. Então, ele se ligou no anticorpo e o anticorpo impediu a ligação, a aderência desse micro-organismo no nosso tecido. Então, protegendo o nosso organismo da infecção por aquele micro-organismo. Os vírus da gripe, os vírus das infecções bacterianas respiratórias todas, da mucosa digestiva, mucosa geniturinária, nós somos protegidos contra essas infecções quando nós temos esses anticorpos para evitar a infecção por esses micro-organismos. Então, ele impede que ele se fixe e cause doença. O segundo mecanismo de lesão, os anticorpos impedem o espalhamento desse micro-organismo. Então, imagine agora que esse micro-organismo conseguiu entrar, alguns deles conseguiram entrar, então nós nos protegemos de muitos, mas alguns deles conseguiram fazer aderência nos seus receptores e conseguiram entrar no nosso organismo. Então, esse micro-organismo agora entrou, ou então ele foi jogado dentro do nosso organismo por uma picada de inseto, por exemplo, uma lesão de mucosa, de continuidade, então ele caiu diretamente no nosso organismo. Então, para que esse micro-organismo consiga infectar uma célula, então imagine aqui um hepatócito, então um vírus da hepatite conseguiu entrar no nosso organismo, infectou um hepatócito, um vírus do sarampo conseguiu entrar no nosso organismo e infectou uma nossa célula, um vírus Epstein-Barr, então qualquer micro-organismo que está causando uma infecção, ele vai infectar uma determinada célula do nosso organismo. Ele entra nessa célula porque também tem receptores. Então, um vírus do hepatócito entra especificamente no hepatócito porque ele tem tropismo, porque ele tem receptores para o hepatócito. Então, esse microvírus vai se multiplicar intensamente nessa célula infectada, vai arrebentar e vai passar esses vírus, jogar no ambiente esses vírus que vão infectar outras células. Então, um único vírus que entrou, ele vai infectar dezenas de outras células nesse processo de espalhamento do vírus. As próximas 10 células infectadas vão infectar dezenas, e isso vai fazendo um aumento exponencial da multiplicação do micro-organismo. Quando eu tenho um anticorpo, o que esse anticorpo está fazendo? Quando um vírus está se multiplicando de uma célula para outra, eu tenho anticorpos da classe IgG, por exemplo, ou da classe IgM, e que vai impedir com que esse vírus se transfira de uma célula infectada para outra célula. Isso é principalmente importante na classe IgG. Então, o IgG está lá no nosso sangue circulante, com o segundo contato que eu tenho com esse antígeno, ele já está presente no meu sangue circulante, impede que um vírus do sarampo se multiplique e passe para outra célula, um vírus da hepatite, uma determinada bactéria. Então, ele está impedindo o espalhamento do micro-organismo. A outra ação dos anticorpos é a inibição de toxinas. Alguns micro-organismos causam doença para nós, para os seres humanos, por causa das toxinas que eles produzem. Por exemplo, o tétano produz a toxina tetânica. O bacilo difitérico produz a toxina difitérica. A própria picada de cobra tem a toxina da cobra. Então, todas as cobra, escorpião, aranha, vai produzir toxinas que vão destruir as nossas células. Então, se eu não tenho anticorpo contra essa toxina, por exemplo, eu faço um quadro de tétano e eu não tenho anticorpo que vai impedir a ação dessa toxina, essa toxina vai se ligar nas nossas células e vai destruir para causar necrose. Por exemplo, a toxina difitérica vai entrar numa célula do músculo cardíaco e vai causar necrose daquela célula do músculo cardíaco, causando uma doença no indivíduo. O tétano, várias outras doenças, como a coqueluche, tem toxina, estafilococcus, então várias toxinas do nosso organismo.
Então, quando eu tenho anticorpo contra essas toxinas, e isso é nos fornecido, por exemplo, quando a gente faz a vacina tríplice, que eu estou fazendo, produzindo anticorpos contra a toxina tetânica e a difitérica. Então, eu tendo esses anticorpos, a toxina é produzida, mas ela não consegue se ligar nos seus receptores, porque o anticorpo liga antes a essa toxina, impedindo que a toxina se ligue no seu receptor e protegendo, então, o músculo cardíaco da ação tóxica da toxina difitérica, por exemplo. E assim com todas as outras toxinas. Ele inibe a ação da toxina, porque ele se liga na toxina e impede que ela se ligue no seu alvo. Outra maneira de ação dos anticorpos é a opsonização e facilitação da fagocitose dos micro-organismos. Então, se um micro-organismo, então eu tenho um fagócito, pode ser um neutrófilo, pode ser um macrófago, pode ser um eosinófilo, aqui está sendo representado um neutrófilo, um monócito. Então, esse monócito tem receptor para a porção FC da imunoglobulina. Tem vários desses tipos de receptor. Então, essa molécula do monócito tem esse receptor para a molécula de imunoglobulina. E o anticorpo se ligou pela porção F a B ao seu antígeno. Então, imagine uma bactéria, um estafilococo. Então, ela se ligou, ou mais de uma bactéria, um Mycobacterium tuberculose, Mycobacterium Hansen. Então, o anticorpo se ligou ao micro-organismo, um Staphylococcus, um Streptococcus, um Escherichia coli. Então, ela está ligada com os anticorpos, mas os anticorpos não têm capacidade de destruir o micro-organismo. Então, para que ocorra a destruição, eu preciso da ação do fagócito. Então, o anticorpo faz a ponte entre a ligação com o micro-organismo, por exemplo, um streptococo, um estafilococo, e o monócito ou neutrófilo. Então, ela vai fazer a ponte e facilitar a fagocitose desse micro-organismo. Então, quando ela está se ligada no anticorpo, essa fagocitose é muito mais eficiente do que se ela tivesse ligada sozinha por um receptor por padrões moleculares de patógeno. Então, a eficiência, ele amplifica intensamente a eficiência do processo de fagocitose e passa estímulos para dentro da célula, tanto para fazer a fagocitose, quanto para aumentar os mecanismos microbicidas, para fazer a morte e digestão daquele micro-organismo ingerido. Então, os anticorpos fazem a opsonização dos micro-organismos, facilitando a sua destruição. Outro mecanismo de ação é através da citotoxicidade por célula dependente de anticorpo, da sigla em inglês. Então, citotoxicidade porque está sendo citotóxica, por célula, porque é uma célula que está sendo citotóxica, aqui está sendo uma célula NK exercendo a função citotóxica, mas pode ser um macrófago, pode ser qualquer célula que consiga fazer essa ponte que jogue os seus antígenos, como um IgE fazendo a destruição de uma larva, uma célula NK fazendo a destruição de uma célula tumoral, por exemplo. Então, esse mecanismo de citotoxicidade por célula dependente de anticorpo. Então, como vai ser esse processo? Então, aquela célula tumoral ou aquele micro-organismo vai estar com os anticorpos ligados na sua superfície. Então, a célula NK tem receptor para a porção FC da imunoglobulina e vai se ligar, então, na porção FC da imunoglobulina por seu receptor. E esse anticorpo está ligado ao mesmo tempo num micro-organismo ou numa célula tumoral, por exemplo. Então, essa ligação faz com que a célula NK tenha estímulo para jogar, passar estímulo letal para a morte dessa célula-alvo. Então, um mecanismo de citotoxicidade por célula dependente de anticorpo, o IgG, por exemplo, ajudando uma célula NK nesse processo, porque a célula NK tem receptor para a porção FC. Se fosse um eosinófilo, estaria fazendo esse processo através do receptor para o eosinófilo, numa larva de aumento ligada a um eosinófilo, por exemplo.
Então, um mecanismo de citotoxicidade por célula dependente de anticorpo, a DCC, que vocês vão ver nos livros da sigla em inglês. Então, qual é um resumo das funções efetoras dos anticorpos? Então, nós vimos que os anticorpos vão neutralizar micro-organismos e toxinas, então, impedir que eles se liguem num determinado alvo, impedir que a toxina encontre sua célula-alvo, entre na sua célula-alvo. Eles vão opsonizar e facilitar a fagocitose de micro-organismos pela ligação. Então, opsonização significa fazer uma ponte, uma ligação, por um lado no antígeno, por outro lado na célula que está fazendo esse processo de fagocitose, no fagócito. Então, ele está fazendo a opsonização e facilitando a fagocitose e destruição desse micro-organismo. Ele está facilitando a citotoxicidade dependente de anticorpo. E ele pode facilitar a fagocitose através da ativação do sistema do complemento. Então, como nós falamos, ele tem receptor para o primeiro componente do sistema do complemento, que vai fazer uma ligação. Então, aqui é o sistema do complemento que foi ativado, ele vai se ligar naquela região da porção FC da imunoglobulina, e nessa ligação, ele só pode fazer essa ligação se ele estiver ligado no seu antígeno-alvo. Então, esse sistema do complemento vai ser ativado pela via clássica do complemento e vai estimular a produção de várias moléculas que a gente vai discutir posteriormente na aula do sistema do complemento e formar pequenos fragmentos que vão ser jogados naquele meio ambiente, e esses fragmentos vão funcionar como, vão se ligar por um lado no micro-organismo, e nós temos nos nossos fagócitos receptores para as moléculas do complemento. Então ele vai fazer a ponte entre o micro-organismo e o complemento. Nós vamos discutir melhor esses aspectos, como esse processo é ativado, na aula sobre o sistema do complemento. Então, ele facilita também a fagocitose pela ativação do sistema do complemento. Ele facilita a lise do micro-organismo, porque quando o sistema do complemento é ativado, o componente final de formação, da ativação do sistema do complemento, é a formação de uma molécula chamada complexo de ataque à membrana, que causa a lise do micro-organismo. Então, ele destrói o micro-organismo. E as moléculas do sistema do complemento têm várias componentezinhos intermediários que vão ser responsáveis pelo processo inflamatório. Então, vocês viram a quantidade de ação que os anticorpos têm no nosso organismo. Então, resumindo, os anticorpos impedem a aderência do micro-organismo na superfície das nossos tecidos, ele impede o espalhamento do micro-organismo para outros pontos, ele neutraliza as toxinas, ele facilita a fagocitose, então amplifica a fagocitose do micro-organismo, ele facilita a lise do micro-organismo quando ele ativou o sistema do complemento e facilita o processo de citotoxicidade dependente de anticorpo, a lise de determinados micro-organismos. Então, revendo agora, em relação a cada um dos anticorpos, quais são as atividades benéficas desses anticorpos no nosso organismo e quais são as atividades que vão causar imunopatologia. Então, como nós já conversamos com vocês, toda vez que a gente tem uma resposta imune, a gente tem efeitos benéficos que estão nos fazendo a defesa contra determinadas infecções, mas com o efeito colateral desse processo, nós vamos ter ações lesivas. E algumas vezes, quando ocorrer erros de interpretação do sistema imunitário, como, por exemplo, a produção de anticorpos contra antígenos das vias respiratórias, eles podem causar reações de hipersensibilidade. Então, um IgG
tem capacidade, então, as funções benéficas desse IgG. Ele vai estar principalmente no sangue circulante, e ele vai estar fazendo a neutralização das toxinas. Então, ele vai neutralizar toxinas que possivelmente a gente entrar em contato com o micro-organismo. Ele vai fazer a aglutinação. O que é um processo de aglutinação? Então, um micro-organismo, um anticorpo pode se ligar por um bracinho do anticorpo num determinado vírus, e o outro bracinho desse anticorpo pode se ligar num vírus diferente. Então, imagine uma reação em cadeia, cada anticorpo se ligando por um bracinho num vírus, por outro bracinho num anticorpo. Então, eu vou fazer um grumo, um amontoado de moléculas aglutinadas uma na outra pela ligação dos seus bracinhos do anticorpo, por um lado no micro-organismo e por outro lado no outro micro-organismo. Qual que é a importância da aglutinação? Então, se eu tenho um vírus que é uma partícula muito pequena, que é incapaz de ser fagocitado pelo fato de ele ser muito pequeno, quando ele está num processo de aglutinação, foi feita a aglutinação pelos anticorpos, os fagócitos conseguem reconhecê-los e processar o processo da fagocitose. Eles fazem a opsonização, que nós já falamos que é a ponte entre um micro-organismo e o fagócito, facilitando a sua ingestão. E facilitam a bacteriólise por um auxílio do sistema do complemento e auxílio também, eventualmente, pela célula NK. As moléculas do IgM, da classe IgM, elas principalmente neutralizam toxinas, têm o processo de aglutinação, elas estão também predominantemente no sangue circulante, elas têm bacteriólise ainda mais eficiente que a molécula de IgG para o sistema do complemento. Nós vamos ver posteriormente que, como ela é um pentâmero, uma única molécula do IgM consegue ativar uma molécula do sistema do complemento, enquanto o IgG ela precisa no mínimo de 2 moléculas ligadas numa superfície para ativar o sistema do complemento. Então, o IgM é um forte ativador do sistema do complemento, então facilitando a bacteriólise daquele micro-organismo. E ela tem a função também de receptor do antígeno para o linfócito B. A molécula de IgA, ela tem tanto no sangue circulante quanto nas secreções. E suas funções mais importantes são nas secreções. Então, nas secreções, elas estão também possivelmente neutralizando toxinas, fazendo aglutinação de micro-organismos, e a opsonização é interrogada, se ela tem capacidade de opsonização. Mas ela principalmente está fazendo impedindo com que se ligando a esses micro-organismos e impedindo com que eles entrem nos nossos organismos, nas vias respiratórias, digestivas e geniturinárias. O IgD tem a função de receptor do antígeno do linfócito B junto com a molécula de IgM. Então, IgM e IgD estão na superfície das nossas células, dos linfócitos B, funcionando como receptor do antígeno. O linfócito B só está maduro quando ele expressa IgM e IgD na sua superfície. Aí ele já está um linfócito B maduro, que pode sair para o sangue circulante e exercer suas funções. E o IgE, na sua situação normal, ele facilita as alterações de permeabilidade vascular que facilitam a defesa contra os micro-organismos. E quais são as atividades patogênicas dos anticorpos? Então, nós vamos ver uma aula especificamente para estudar a imunopatogenia. Então, quando eles estão fazendo imunocomplexos antígeno-anticorpo, principalmente do IgG, eles podem se depositar nos tecidos. E quando eles se depositam nos tecidos, eles vão fazer reações inflamatórias, causando doença no rim, no coração, em várias doenças imunomediadas que a gente vai discutir posteriormente. E os anticorpos da classe IgE vão causar as reações de hipersensibilidade, ou reações de choque anafilático, a asma, em que a gente vai discutir na aula de imunopatogenia. Então, vocês viram a importância das várias classes de anticorpos, e ainda subclasses também têm funções mais específicas. Em cada uma dessas funções, as subclasses de imunoglobulinas podem exercer efeitos
mais eficientes do que outras. Então, nós vimos nessa aula quais são as características das moléculas de imunoglobulina, quais são as suas subclasses, como elas são formadas, quais são as funções dessas moléculas na defesa do nosso anticorpo, as funções patogênicas dessas moléculas, da hipersensibilidade do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, que são dependentes de anticorpos, nós vamos estudar na aula de imunopatogenia. Então, na próxima aula, vocês vão entender como ocorre o amadurecimento do linfócito B. Então, vocês precisavam entender como são os linfócitos B, o que é um IgM, o que é um IgG, como são essas moléculas são compostas, para poder entender como elas são formadas. Então, nos vemos na próxima aula.